Programa Falando de Vinho. Um oferecimento: Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Flá Gastronomia. Olá, o Falando de Vinho está mais uma vez no ar. Estou aqui com Vitor de Freitas, sommelier, mestre, professor e doutor em vinhos. Eu repito todo o programa isso. Você gostou. Eu acho que você gostou. Você gostou muito disso. O que eu vou falar? Estamos aqui em Jundiaí, no Flá Gastronomia, a quem a gente sempre agradece, a família do Edson, da Flávia, da dona Marinês, recepcionando a gente sempre aqui nessa casa maravilhosa, que é o Flá Gastronomia, da família Geraldini, que além de tudo, além do restaurante, que faz sucesso há tanto tempo, tem o Sítio Santo Antônio, que fornece todos os legumes, temperos, tomates, hortifruti para o restaurante. Imagina. Quer dizer, é um trabalho diferenciado com a maioria das coisas, né, para o sentido orgânico. Tá tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez, estou ótimo. Mais um capítulo falando de Argentina, Vitor. Vamos continuar, né? Vamos continuar, porque o assunto é vasto. A Argentina é, como falei no primeiro programa, é muita coisa, né? Então a gente foi lá pensar mais alguns dois vinhos assim bem importantes e bem característicos para a gente continuar falando de Argentina e mais agora especificamente da região de Mendoza. Bom, aqui nós temos um Crius. Exato. E aqui um vinho da família Goulart, que é um Black. Esse é o Black Edition, é um blend, tá? Um vinho de entrada que para mim de básico não tem nada e um bem mais top, que a gente pode falar assim, né? De vinhas velhas que na Argentina também existe, não só em Portugal, não só na França, mas na Argentina também nós já temos vinhedos bem antigos. Seria legal você discorrer sobre vinhas velhas, porque eu queria saber se dá para associar vinhas velhas com qualidade. Totalmente. 90% das vezes sim, a não ser que o enólogo pegue aquelas frutas que as vinhas velhas dão e erre na hora da enologia, de fazer o vinho, né? Porque as vinhas velhas é como estava traçando um paralelo com você. É quando você tem o pé de uva com todo o potencial. Então ela exprime tudo o que o terroir pode dar, tudo que a fruta pode dar, porque ela já está bastante madura, já é vinhas velhas, né? Então é uma coisa com um jogador de futebol. Quando você é infantil, o Neymar era craque, mas não dava para jogar no profissional, porque não ia aguentar pancada, né? A vinhas velhas, cara, é isso aí. Ela tem todo aquele potencial, mas antes dela entrar em declínio, ela vai oferecer o que há de melhor. Produção baixa, porque ela já não consegue produzir tanto quanto uma vinha jovem, né? Mas de qualidade acima do normal. Então, quando você tem vinhas velhas bem tratadas e você faz um vinho só dessas uvas e um blend, é para a gente ter um vinhaço aqui na frente. Muito bem, você falou que essa é a região de Mendoza. Região de Mendoza. Tanto um como o outro. Exato. Dá para considerar Mendoza, é a mais famosa, mas é a mais importante da indústria de vinhos da Argentina? Totalmente. Totalmente. Como eu falei no primeiro programa, mais de 80% da produção de vinhos na Argentina, que é enorme, vem da região de Mendoza. Porque a região de Mendoza não é só Mendoza, né? Toda aquela região em volta lá. Então a gente tem inúmeros terroirs, tem inúmeros DOCs, vamos assim dizer, que a Argentina evoluiu muito nesses últimos 20 anos, evoluiu demais em pesquisa de terroir, em pesquisa de novas variedades. Aliás, é uma tendência, né, Vitor? Não é? Sim. É que nem você hoje trabalhar com marketing, né? Você cada vez mais vai procurar o seu nicho de mercado. Antigamente você fazia uma propaganda englobando todo mundo. Vou vender carro para X pessoas. Hoje você tem carro on demand, certo? Tem algumas montadoras que vai fazer o carro de acordo com o que você quer. E no vinho é mais ou menos por aí. O pessoal está pegando o seu terroir, fazendo aquela análise do solo, análise climática e plantando as melhores uvas naquela melhor parcela. E aí ele vai ter uma colcha de retalhos, vamos assim dizer, né? Então aqui eu tenho a melhor parcela para Malbec, aqui eu tenho a melhor parcela para Cabernet Franc, aqui eu tenho a melhor parcela para um Cabernet Sauvignon. Tá? Com isso ele vai ter na mão a possibilidade de fazer inúmeras coisas. Vinho varietal, vinho blend e vinhos inclusive varietal de single vineyard. Tá? Então, quando você vamos pegar um vinho famoso hoje aqui no mercado, que é o El Enemigo,
tá na moda. E lá você embaixo você vai ver lá, El Cepillo, né? Guatalari. O que é isso? Isso é a micro-região do Vale do Uco, da onde a uva provém, entendeu? Então o pessoal já está fazendo single VNA, vinhos de terroir, mesmo sendo da mesma vinícola, por assim dizer, né? Tudo é o inimigo, certo? Tudo é Zorzal, tudo é La Rural, mas eles estão fazendo de micro terroir, porque eles sabem que ali vem a melhor parcela. O que eu percebo, Vitor, não sei se você concorda, é que além da tendência, é uma exigência do mercado, essa coisa de estudo, aperfeiçoamento, intercâmbio, ir lá para a Europa para poder efetivamente analisar, ver, estudar o que está sendo feito. Não é só um momento, né, Vitor? É também uma exigência do mercado. Cara, eu tenho uma filosofia, né? Se você fica parado no mesmo lugar, você necessariamente está indo para trás. Porque o mundo vai evoluindo, tudo vai evoluindo. Se você não evolui junto, no mínimo você já está para trás. Você pode fazer bem feito aquilo ali, mas você vai ser ultrapassado em algum momento, certo? Porque toda hora está surgindo novas tecnologias, entendeu? Toda hora está surgindo mais especificamente o que vai de melhor aqui. Então, esse tipo de coisa... Lembra que eu comentei com você que eu conheci um pesquisador, né, da Embrapa Uva e Vinho, que eles têm um grupo lá em Bento, né, do pessoal fora, né, pessoal de Valduga, pessoal da Torcello, um grupo de enólogos, produtores bons, famosos. Todo ano eles vão para o exterior, para um país e a fundo, vindima, a parte da enologia, a parte de fazer o vinho efetivamente, entendeu? Se amadurece ou não. Os caras até hoje, e é um pessoal que já tem nome, né? Até hoje eles continuam estudando, continuam pesquisando para estar sempre evoluindo. Vitor, a gente está falando de Argentina, mas eu queria que você repetisse as principais regiões onde se produz, além de Mendoza, onde se produz o melhor vinho argentino. Então, vamos pegar as macro-regiões, né? Então, lá mais ao norte nós temos Salta, certo? Jujuy. Depois descendo nós temos São Carlos, São Rafael, Mendonça e Rio Negro, que é a grande região da Patagônia, tá? Mendonça é muito grande e ali você vai ter as micro-regiões ou as sub-regiões, que aí tem que estudar. Pega um guia desse e você vai ficar louco, porque você tem Luján de Cuyo, que dentro de Luján de Cuyo você vai ter Vista Flores, você vai ter Pedriel, você vai ter outros. Aí você tem o Vale do Uco, que hoje está super famoso, mas o Vale do Uco é um vale. Não podemos esquecer. Aí tem Guatalari, tem El Cepillo, você vai ter outras sub-regiões dentro de uma região chamada Vale do Uco. Aí você tem que dar uma estudada. Me passe um descorchados aqui da Argentina que eu vou colocar aqui para que a gente tenha destaque, porque isso é uma dica. Essa é uma dica de ouro, cara. É uma dica de... Isso aqui é como se fosse uma bíbliazinha. Sabe por quê, CH? Ele não traz só assim, os vinhos degustados, né, nota de vinho, não. Antes de você começar a entrar nos vinhos, ele fala de todos os terroirs argentinos, o que é revelação, para onde está indo, o que o pessoal está fazendo de novo, entendeu? Então você tem muita coisa para estudar sobre a Argentina, sobre as regiões de vinho da Argentina. E não só o vinho diretamente assim, não. É bem legal. É uma situação muito curiosa. Para você que gosta de história e gosta de vinho, vale a pena. Você estudar, descobrir, porque você vai deparar com muita coisa diferente, não só com os tradicionais, e é por isso, e esse é o nosso desafio. Exato. Trazer novas experiências e sugestões para que você realmente pertença ao mundo do vinho. Exato. Nós temos ainda um consumo muito pequeno, per capita, no planeta todo, mas isso está crescendo e isso também, esse trabalho que a gente está fazendo, visa também você que está em casa, você que está pela internet, seja lá onde for, começar, né? Dar o primeiro passo no mundo do vinho. Vitor. Vamos falar desse aqui agora. Vamos lá. Vamos lá? Krios Malbec. Eu lembro aí há uns bons 20 anos atrás que eu comecei no mundo do vinho. Pode servir, Vitor, esse foi um dos primeiros vinhos que nós degustamos. Tá? Então esse aqui tem história. É um Malbec da região ali de Mendonça, produzido, a cor desse vinho, na minha opinião, por uma das melhores produtoras de vinho argentino, simplesmente, que é a Susana Balbo. Tá? Então, gente, se vocês tiverem que começar a tomar vinho argentino e estiver pensando no que escolher, pode procurar os vinhos da Susana Balbo. Sabe por quê? Eu estava dando uma sapeada aqui nesse guia.
Os vinhos dela, todos os vinhos da Susana Balbo degustados pelo guia, não tem nenhum com menos de 90 pontos. Ou seja, o Crius, a gente chama de vinho de entrada, que de entrada não tem nada, já é um vinho de 90 pontos, ou seja, super bem pontuado por um vinho básico, correto? Mas por quê? A Susana Balbo é uma das primeiras engenheiras agrônomas da Argentina. Ela não é só enóloga, ela é engenheira agrônoma. Depois ela passou a ser enóloga e proprietária de vinícola, coisa que não existia na Argentina. Mulher proprietária. E eu já tive com ela algumas vezes, visitei ela na Argentina e depois algumas feiras aqui no Brasil. Ela teve na SP Som, sentou com a gente para conversar. É uma senhora hoje, já, a filha dela já está com ela, o Jean já estão no projeto. E ela simplesmente falou para a gente o seguinte, cara, eu quebrei 2 vezes antes de poder estar onde eu estou. Chegar nesse nível. Ela quebrou 2 vezes, cara. Impressionante. Vamos à degustação. Bom, intensidade boa, hein? E é um vinho básico, hein? Básico. Você viu? Isso aqui é um A vinho cor de entrada, desse vinho. hein? Exatamente. A cor desse vinho. E a Malbec realmente é a característica dela em Mendonça. É um vinho de cor, né? Um vinho quase violáceo, correto? Mas é para ser um vinho... Isso aqui não é normal, tá? Então isso aqui fica a dica para a galera. Isso não é normal você encontrar num vinho de entrada. É muita extração, muito corpo e qualidade. Aqui tem frutas compotadas, não tem? Mas por quê? Você já saiu do frio da Patagônia e veio para o calor do deserto. E aonde ela está, que é o Lujan de Cuyo, ali é uma área mais quente do que o Vale do Uco. O Vale do Uco você tem mais frio e está mais perto da cordilheira e o pessoal está subindo. Então você tem altitude, você tem frio e aí em Lujan de Cuyo é uma parte mais baixa, uma parte mais quente. Tá? Então aquela região, por exemplo, eu que gosto de vinho assim, Malbec, mais encorpado, eu procuro essa região. Perdriel, Lujan de Cuyo, Tupungato. Esse aqui, vou deixar você falar. Esse já tem um tanino característico, né? Tem acidez, mas tem equilíbrio. Não é uma pancada de tanino, mas é um vinho diferente. Aqui. Depois nós vamos dar para o pessoal que está aqui, né, ajudando a gente nos bastidores, para deixar de lado. Eu brinquei com eles. Se vocês não perceberem a diferença de um Malbec de Mendonça para um Cabernet Sauvignon da Patagônia, vocês estão loucos. Pode procurar um médico. É muito diferente. É muito diferente, não é? Muito diferente. Você falou da fruta mais compotada, não é? Bem mais. Agora tem muito mais tanino. Muito aí mais. Um tanino já que pega mais, já tem uma adstringência maior. O álcool não é tão forte, não tão presente, equilibrado. Não, porque você tem uma boa acidez. Isso aí. Entendeu? Você tem um vinho equilibrado. Você não sente o álcool, mas você sente o tanino. Agora, essa é a diferença de um vinho de entrada, que você vai ter um tanino, mas não tão redondo quanto um vinho, provavelmente desse Black Edition. Por quê? Você vai ganhando complexidade com o quê? Com o passar do tempo, uvas mais, né, pés mais antigos, uvas de mais concentração e menor produção e mais trabalho de barrica, mais trabalho dentro da bodega. Tem alguns vinhos para algumas uvas características que quanto mais longevo, mais redondo ele fica. Exatamente. Você tem que trabalhar esse vinho aqui na adega. Agora, ele sai pronto para beber. Agora, esse vinho aqui pede uma carne. Com toda certeza Com toda pede certeza. uma carne. E a carne você encontra. Depois eu vou efetivamente no segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial falar da harmonização dessa belezura desse Malbec Crius. É um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta aqui com um pouco mais do Falando de Vinhos, falando diretamente do Fla Gastronomia em Jundiaí, agradecendo sempre a presença, a gentileza, a parceria da família Geraldini com Edson, com a Flávia, que é a chefe de cozinha, e a dona Marinês. Bom, eu prometi falar de harmonização desse Crius, que é um Malbec, que nós falamos no primeiro bloco. Vamos lá, me ajuda, Vitor. Nós temos aqui 4 tipos de carne. Aqui é uma melhor que a outra. Tudo Black Angus. Então tem alcatra Black Angus, assado de tira, short rib Angus e prime rib Black Angus. Posso dar minha opinião? Claro. Um bife de tira.
Isso aí é o prato típico, cara. Você chega lá em qualquer bodega da Argentina, em qualquer boteco lá que você esteja em Buenos Aires, você pode sentar para comer um bife de tira com aquelas papas dele, com aquelas batatas, não precisa para nada. Aí você abre um Malbec desse, é só alegria. Olha, eu sou fã do confit de pato, mas as carnes aqui da Flávia realmente são diferenciadas. Vale a pena. Água na boca agora. Ô, Vitor, agora nós vamos para o, não o principal, mas o mais elaborado vinhos da nossa apresentação da Argentina. Com certeza. É para ser um vinho de exceção, é para ser um vinho fora da curva. Por quê? Primeiro que eu já tomei, né? Eu conheço esse vinho já há um bom tempo, né? É um vinho realmente muito bom, a um preço bem justo, bem equilibrado, tá? Porque ele não tem a fama que outros têm, mas quem conhece de vinho, aí fica a dica, tá? Vale a pena você ler o rótulo, ouvir o que a gente está falando. Então, se você pega no rótulo, que é um blend, que é de vinhas velhas, de um bom produtor de Mendonça, então provavelmente você vai estar diante de um vinho bem legal, tá? Então, ele não tem toda a fama que outros têm, mas tem um vinho aí dentro maravilhoso, a um preço justíssimo. Deixa eu contar uma história aqui que eu não sabia, não sei se você sabe, eu acho que você sabe. E o B Black Legion, né? Ou Edition, é uma homenagem aos voluntários afrodescendentes, né? Comandados pelo Marechal Gastão Goulart, que é o nome da vinícola. Exatamente. Que foram conhecidos na história da Revolução Constitucionalista de 32, a Legião Negra. Isso. E no imaginário popular como Pérolas Negras. Legal, né, cara? Então, uma vez eu comentei, eu estive há pouco tempo gravando um programa lá com as meninas da Band e elas me perguntaram, falei, todo vinho tem uma história por trás, eu digo todo rótulo, né? Se você vai visitar alguma vinícola, vai visitar algum produtor, se prepare porque ele vai te contar uma história. Da onde veio o nome? Ou é da família, da história da família, ou é do pássaro, é da lua, da flor, do bicho lá que tá no vinhedo. Não tem nada a ver com o que você está falando aqui, mas eu vou contar uma história rápida. Teu amigo, que é dono de restaurante em Campinas, que ele tinha lá, quando ele comprou o restaurante, uma nascente ali de água. Ele fez uma reforma, eu não estava entendendo muito bem, né? Porque ele estava valorizando tanto aquela parte. E o que ele fez? Não sei se é verdade, mas ele construiu uma história dizendo que o pai dele, o avô dele, jogavam moedas nessa fonte para ter sorte. Então, sabe qual é a conclusão? Não. As pessoas iam no restaurante também por causa de jogar a moedinha na fonte. É o que eu falo. No mundo do vinho, você pode... Vamos pegar um ouvinte nosso que queira um dia, né, participar de um evento. Tem muita história fantasiosa, não 90%, tem? Meu amigo. Tirando a história da família, o resto é meio mais ou menos, né? Aqui você tem, aqui em Itu, a gente tem degustação, aqui em Jundiaí a gente tem feira de degustação, temos vários encontros de vinhos, né? Você para degustar o vinho de um produtor, ele vai te contar uma história. Mas de onde vem esse crivo? É crivo, porque... Aí esse rótulo aqui, por que tem esse nome? Porque era o pássaro que ia se alimentar da uva lá no vinhedo e por aí vai. Vitor, vamos degustar? Vamos, que eu por gentileza. Estou com expectativa desse vinho aqui, para ver se vocês concordam com a nossa escolha. Qual a cor desse vinho? Então... Eu gosto muito de blend. Nós já falamos aqui em outros programas que, para mim, é a magia do enólogo, né? Onde isso aqui é a alquimia dele. É a assinatura dele, né, Vitor? Então, ele pega o que ele tem de melhor na mão, mistura, entre aspas, né? Faz o blend com muita técnica, com muita sabedoria, para chegar no resultado final. Aqui é diferente. Aqui já tem amanteigado. Cara, olha, se eu tivesse as cegas aqui, eu ia falar que eu estava diante de um Bordeaux. De um grande Bordeaux. Tem um toque aqui de mineral, de grafite, de pedra, logo de cara, que é sensacional. Aí depois você parte, sabe para quê? Dá uma olhada, um balsâmico. Sabe essa manteiga que você falou? Aqui deve ter uma madeira americana, tem coco aqui. Tem malolática aqui, não? Não sei. Aí eu tenho que dar uma olhada na ficha técnica. Porque a malolática é para diminuir um pouco a acidez. Sim. Né? Na Argentina... Você talvez não tenha esse grande problema de acidez. Essa necessidade, né, Vitor? Muito pelo contrário, muitas vezes tem que acidificar o vinho. Que não é nada de errado, entendeu? Para dar uma equilibrada na acidez. Porque às vezes amadurece muito rápido e você não tem aquela acidez necessária, tá?
Nossa, mas ele é muito... Ele é muito complexo, cara. Olha, gente, é o que eu falei. Os meninos hoje vão tomar uma aula aqui, CH. Eles vão pegar desde o primeiro que nós abrimos até esse último, né? Eles não vão ganhar diploma agora, né? Só não pode ficar bêbado, né, Vitor? Não sei como é que vai sair a filmagem. Tem que tomar depois, cuidado. Né? Gente, pelo amor de Deus. É uma complexidade aromática. E cada vez que você trabalha aqui a taça, vem um aroma diferente. Não é? Daqui a 1 hora você vai ver que está completamente diferente. Por que eu falei de Bordeaux? Porque ele tem esse toque do grafite, esse toque do balsâmico, né? Que é diferente. No primeiro você só tinha fruta, né? Aqui no vinho, quando você... Agora não, você tem coisas completamente diferentes. Esse vinho é excepcional. Vamos na boca? Vamos. O tanino disso. Mas você sente a diferença? Dá para perceber? Total. Total. A granulação do tanino, quando você pega a aspereza dele na língua, entre o céu da boca e a língua, ele é fino. Ele tem presença. Mas esse aqui é daquele que eu não vou nem escovar o dente. Não é agressivo. Na casa. Não, e você fica... E a persistência média alta, né, Vitor? Não, essa já é alta. É de média alta, mas ela é alta, sabe por quê? A gente vai ficar conversando aqui, se você não beber de novo, você vai continuar sentindo. Não é o tanino adstringente, não. É a qualidade mesmo, é a persistência aromática. Porque você continua sentindo o sabor. Quando você tem só a adstringência, você não tem sabor, você não tem aroma, você não tem mais nada. Só fica o quê? A boca seca. Só isso. Agora, quando você tem a boca seca e com sabor, você sente ainda o sabor do vinho, o gosto do vinho na sua boca, isso chama-se persistência aromática intensa, que é o PAI. Isso é uma coisa que a gente bate muito na aula. Tá? Então você tem uma persistência alta e você tem sabor ainda em boca. Esse vinho é de qualidade superior de verdade. Bom, você é suspeito de falar, porque quando você escolheu, você já elegeu. Esse aqui é o preferido. Lembra quando você falou para mim? Né? Falei, pode colocar o Black Edition aí, porque eu já tomei esse vinho outras vezes e ele continua muito bom. Ou seja, realmente é vinhas velhas de um bom produtor e feito de maneira consistente. Não é porque uma safra ele saiu excepcional. Ele é bom de verdade. E a harmonização desse vinho? Aí você vai para aquele teu confit de pato, você vai para aquele cordeiro. Não tem um cordeiro top aí? Dá uma olhada. Eu acho que tem sim, da última vez que a gente estava olhando a carta. Presma, grelhados, clássico, tem ossobuco. E o ossobuco? Aí, ó. Mas não tem um cordeiro aqui na casa? Medalhão. É que o que acontece aqui no Flá? Eles mudam. Pela qualidade do trabalho da Flávia, o cardápio toda hora está mudando. Tem algumas coisas que não tira. Por exemplo, confit de pato. Então é a história do prato sazonal. Né? Tem meses, por exemplo, que você compra banana com qualidade. Tem outros meses que você não consegue comprar banana. No cordeiro, acredite, também é isso. Então, aqui, um ossobuco vai bem? Pô, tem um não pra gente comer aqui. Um risoto de açafrão? Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a pedir pro chefe, pra Flá, preparar alguma coisa. A gente degustar ao vivo aqui a cores, rapaz. Eu acho que essa é uma boa ideia. Hein? Está no projeto. Está no projeto. Está no projeto. Ficar falando de comida e vinho bom aqui dá uma fome danada. Bom, além da sabedoria do Vitor, o que fica muito claro pra gente, eu acho que, apesar da preferência pessoal, que na Argentina não tem só Malbec. Aqui tem um blend. A gente já falou de Cabernet Sauvignon, falamos de Torrontés e outras uvas. Sem dúvida. Então esse trabalho de enologia, de estudo, ele está deixando plural o mundo de vinho. Ah, no Brasil só tem, sei lá... Só tem espumante. Só tem Merlot. Só tem Merlot. Não é assim mais, gente. Então vale a pena pesquisar. Por isso que a gente traz o Vitor aqui, pelo menos pela amizade, pela sabedoria, e para incentivar você que está em casa, você que está nos assistindo, a degustar coisas diferentes. Mas para isso precisa estudar, né, Vitor? É bom você... Pelo menos um pouquinho. É o que eu falo, 2 coisas assim muito importantes. Uma, tá na dúvida, procura um bom profissional, se tiver. Segunda, procura uma bibliografia, procura um guia descochado, você já vai ter um norte, entendeu? De acordo com o seu gosto pessoal. Sim. Você falou de coisas novas, por exemplo, semana que vem a gente está indo para a campanha. Então, provavelmente nos próximos programas vamos trazer novidades, porque é uma área nova do Brasil que estão fazendo vinhos excelentes, que saíram super premiados agora na prova de vinhos do Brasil, entendeu? Então a gente gosta de trazer isso para o pessoal. Gente, abra sua mente, procure, estude, e quando você estiver diante de uma carta como essa daqui, diante de um vinho desse, gente, você pode abrir, que é um vinhaço. Esse Black Edition é um vinho que, como falei para ti, ele bate de frente com grandes nomes hoje da Argentina e custa metade do preço.
Tchim. Tchim. Bom programa. Saúde a vocês que estão aí. Obrigado, Vitor, mais uma vez, pela Prazer. sua presença. Obrigado a O vocês. Vitor, mais uma vez, e Freitas, dando um show aqui, falando de vinhos argentinos. Lembrando que nós temos o nosso Instagram, Falando de Vinho. Entre lá, participe, dê seu clique, dê seu joinha, mande a sua mensagem e participe dessa saga que nós temos aqui, porque tem tanto assunto que a gente não consegue abraçar tudo. Então a gente divide efetivamente, principalmente nos países, para ter um norte, para poder passar um pouco de experiência ou a experiência do Vitor para você que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Flá Gastronomia.